japoneses. A vida é assim mesmo. Eles ficaram atento a tudo. Se o seu celular estiver ligado, desligue, por favor, ou tire o som. Deixe nada interrompa esse momento. Um certo pastor pastoreou uma igreja durante uns, eu acredito que uns 30 anos, morreu pelo céu. Chegando lá, o anjo veio, o anjo do Simples, o recepcionou e só para aqui, que Pedrão vai te atender daqui a pouco. E ele ficou esperando na São Pedro, entendeu? Enquanto esperava, demorava, o brasileiro é meio impaciente, né? Depois de um certo tempo, ele inquieto, ele ficou para chegar aqui, aquela recepção com manga, com pé de festa. Não, foi 30 anos de ministério trabalhando, meu Deus. E continuou o pastor lá esperando. Daqui a pouco veio uma amiga chegando também. Acabou de chegar uma amiga, ela foi direto na sala do Pedrão e foi lá para dentro. O pastor se voltou, levantou e falou: Anjinho, por favor. Que é isso aí? Chegou direto lá que o Pedrão esperando. Aí o anjo disse: isso era um taxista lá no Rio de Janeiro. Ué, taxista? Eu levei 30 anos de ministério. 30 anos. E o taxista chega aí, direto. Não acredito que ele mereça mais que eu, né? Que ele tenha mais ponto aqui no céu que eu. Mal bem, o que é 30 anos de táxi contra 30 anos de ministério para falar? Eu acho que ele é muito mais crédito. Aí o anjo disse assim: eu acho que não, pastor. Não é possível, não, acho que não. O livrão, pelo relatório aqui, ele é mais crédito. Ele é um taxista. Eu gastei a vida toda pregando e orando pelas pessoas. Exatamente, disse o anjo. Aqui diz que toda a sua vida o senhor orava lá na congregação e o povo dormia. Ele não. Toda vez que dirigia, o povo orava. Era bom volante. Toda vez que pegava passageiro, o povo orava. Então, não importa a razão, pode. Eu queria aparelhar para assistir um vídeo antes. Eu passei esse vídeo na reunião dos líderes. Eu apresento para a igreja. Bom. Aí, por gentileza. É verdade. E ainda homens com vida presos dentro do Arizona. Dá para ouvir batidas de dentro do casco. Fazemos o possível para chegar até lá, mas estão 12 metros debaixo d'água. Fomos treinados para pensar que somos invencíveis. E agora os navios de que mais nos orgulhamos foram destruídos por um inimigo que considerávamos inferior. Estamos na corda, senhores. E é exatamente por isso que temos que contra-atacar agora. Estamos preparando um ataque às Ilhas Marshall e Gilbert, senhor. Estão falando em atingir o coração do Japão. Como nos atingiram? Senhor presidente, Pearl Harbor nos pegou desprevenidos porque não atentamos para os fatos. Não é hora de ignorá-los de novo. O exército tem bombardeiros de longo alcance, mas não há lugar para lançá-los. As ilhas Midway são distantes e a Rússia não permitirá que lancemos um ataque de lá. Almirante. Os aviões da Marinha são pequenos, levam cargas leves e têm pouco alcance. Teríamos que levá-los a centenas de quilômetros do Japão e, portanto, arriscar os porta-aviões. E se perdermos os porta-aviões, não teremos escudos contra invasões. Alguém aqui nesta sala acha que a vitória é possível sem perigo? Estamos em guerra. É claro que é um risco. Mas considere o risco, senhor presidente. Se os japoneses nos invadissem agora, conseguiriam chegar a Chicago sem que nós pudéssemos impedi-los. Senhores, a maioria de vocês não me conheceu quando eu tinha o uso das pernas. Eu era forte e orgulhoso. E arrogante.
Agora, a cada hora da minha vida, eu fico imaginando por que Deus me colocou nesta cadeira. Mas quando eu vejo a derrota estampada nos olhos dos meus conterrâneos, nos seus olhos agora, começo a achar que talvez ele tenha me humilhado para momentos como este, em que todos temos que ser lembrados de quem realmente somos e que não vamos desistir, nem nos render. Com todo respeito, senhor presidente, o que está pedindo não pode ser feito. Senhor presidente. Senhor presidente. Volta, George. Volta. Não digam a mim que não pode ser feito. Obrigado. Você olha essa frase, que esse filme foi baseado em fato real. O período da guerra mais complexa, os Estados Unidos estavam enfrentando guerra mundial, tinha como presidente um homem acadêmico. Você que já estudou a história dele, sabe. Às vezes Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Deus intermõe forte dando a vitória para o fraco, derruba o Golias usando Davi. Que você entenda que Deus te dá a vitória, não mede tamanho, não mede esforço. E a vitória que vem por Ele não é por causa do seu mérito, ou sua competência, ou sua capacidade, mas é por causa da bondade, por causa da graça e da infinita graça dele sobre nós. Amém, irmãos? Amém. Salmo 144. Quem achou, diga amém. Eu vou ler só o primeiro versículo, primeiro e o segundo. Depois, se Deus permitir, discorreremos sobre a maioria deles. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submete o meu povo. Versículo 3. O Senhor, que é o homem, para que deles tomes conhecimento, e o Filho do homem, para que o estimes. Amém. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, bem sabemos que o inimigo se levanta como um leão feroz, mas ele não é leão. O apóstolo São Pedro nos alerta: Satanás anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como leão, como fosse leão, mas ele não é o leão, ele é raposa, ele é qualquer outra coisa, porque o leão, Apocalipse diz que é Jesus, o leão de Judá. Portanto, aquele que ruge como leão, estará rugindo a nosso favor. Mas aquele que imita, não passa de lobo e será vencido pelo Senhor. Abençoa-nos nessa noite, dando-nos a compreensão. Nos colocamos inteiramente à mercê dos teus cuidados, pedindo perdão para com os nossos pecados, pedindo perdão para as nossas fraquezas, pedindo perdão para com as nossas vidas, solicitando, suplicando, pedindo a Ti, que o Senhor faça mais do que pedimos ou pensamos, mas que o Senhor faça tudo aquilo que tanto necessitamos. Usa-nos nessa noite, perdoando os nossos pecados, ajude-nos em nossas fraquezas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém.
Um caminho para uma vida vitoriosa, claro, como foi visto aqui no vídeo, é necessário, entre outras coisas, determinação. É necessário, entre outras coisas, fé. Fé em si mesmo. Fé nas circunstâncias. Fé no seu trabalho. Fé nos seus auxiliares. Mas chega momentos na vida que toda essa fé não resolve. Somente a fé no Senhor. Porque o homem usa sua fé natural para as coisas naturais. Usa sua fé circunstancial para as coisas circunstanciais. Mas chega um momento na vida que você olha para si mesmo e diz: caramba, só Deus. Enquanto a sua arrogância faz o seu nariz empinado, você até acredita que você consegue resolver tal situação. Mas quando o câncer bate a porta, quando as pernas não se mexem mais, quando o infortúnio chega, e aí você diz: e agora? Aí eu digo: só Deus. Mas o dizer só Deus não é um brado de desespero, ou, que eu poderia dizer, de despedida. Quando eu digo só Deus, é porque a sua resposta, a sua solução, o seu remédio e o seu milagre, só Deus. E Ele tem isso para nos atender. O salmista diz: bendito seja o Senhor, rocha minha. Se você quer viver uma vida vitoriosa, é necessário viver uma vida avivada. Vida avivada é vida incendiada. Vida avivada é, na sua oração, ter a chama do Espírito Santo. Vida avivada é ter no seu coração a brasa do Espírito Santo. Um certo irmão havia desaparecido da igreja, pastor, igreja pequena, pastor percebeu que aquela cadeira estava vazia, era uma igreja bem comunitária, bem pequenina. Então, depois de perceber algumas semanas que o irmão não estava presente, o pastor então foi visitá-lo. E chegando lá, ele: como vai, irmão? Tudo bem? Sentindo a sua falta. O irmão está doente? Ele disse: não, pastor. Está havendo algum problema que a gente possa ajudar? Ele disse: não, pastor, está tudo bem, graças a Deus. É porque eu tenho sentido a sua ausência, a sua falta. Pastor, na verdade, eu não tenho ido porque eu cheguei à conclusão que os hinos são sempre os mesmos, já sei todos eles de cor. A mensagem já até antecipa o que o senhor vai dizer. E eu acho que não há mais necessidade para mim ir tanto à igreja. E o pastor silenciou, levantou-se da cadeira, aproximou-se da lareira e, com aquele ferro de mexer a lareira, ele pegou uma brasa e trouxe e colocou num granito que tinha próximo. Colocou o garfo de volta, olhou para a brasa, olhou para ele, olhou para a brasa, enquanto ela ia apagando, olhou para ele, e ele virou o pastor e disse: já entendi o recado. O problema é que nem todos entendem o recado. Porque enquanto conversava, aquela brasa foi apagando, a lareira continuou acesa. O recado é: você pode saber de tudo, você pode fazer seminário, você pode fazer faculdade de teologia, conhecer todos os hinos de todos os hinários. Fora da fogueira, seu espírito vai apagar. Uma brasa não vive sem a fogueira vive sem a brasa.
E muita gente deixa o diabo convencê-los de vários argumentos que fazem com que a chama do seu espírito se apague. A chama da sua alma se apague. Acreditando que uma vida espiritual é apenas saber, é apenas conhecer, é apenas ter informação. Uma vida espiritual e uma vida avivada, ela é muito mais do que você possa imaginar. Esses dias eu estava lendo uma matéria no jornal, e aí estava uma matéria sobre o Lula, e ele fazendo um sinal, né, com a mãozinha aberta, sem um dedinho. Eu não sei se alguém já perguntou a ele: Lula, onde está esse dedinho? Uma coisa eu sei, já apodreceu há muito tempo em algum lugar. Porque o dedo, o membro, sem o corpo, não vive. A vida não está no membro, está no corpo. É o corpo que passa a vida para o membro. A Bíblia diz que vós sois membro do corpo de Cristo. E se você achar que pode viver uma vida vitoriosa fora do corpo, você vai apodrecer, vai definhar e vai morrer espiritualmente. Porque é no calor do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Talvez você não esteja muito satisfeito em ser um membro que é. Eu sou o pé, eu queria ser a mão. Eu sou a orelha, queria ser o nariz. Eu sou a boca, queria ser o coração. A Bíblia diz que todos nós somos membros do corpo de Cristo, e juntos fazemos uma fogueira ficar incendiada. Sozinhos somos apagados, esquecidos, morremos naturalmente. Mas a Bíblia diz que aquele que está no corpo tem a vida. Jesus diz: eu sou espírito e vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus foi muito claro em suas palavras, que uma vida fora do corpo não é vida, é morte. Muitas pessoas estão aí na rua, trabalhando, indo para casa, indo para o trabalho, indo para a escola, mas são mortos, perambulando nas calçadas. Não sabem de onde vieram, não sabem onde estão, e não sabem para onde irão. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu vou. Portanto, Cristo em mim é a esperança da glória. Se você tem Cristo no coração, tem que entender que não há vida. Cuidado com as armadilhas de Satanás, que fica aí te persuadindo, jogando conversa mole, tentando te convencer. Abre um pouco o meu agudo aqui, senão eu vou ficar rouco. Tentando te convencer de que está tudo legal. Eu tenho um amigo que ele vai à igreja uma vez por mês. Eu tenho um amigo que vai à igreja de vez em quando, e abençoado demais. Não se iluda pelas aparências. Olha o que diz o salmista: bendito seja o Senhor. Se você quer uma vida avivada, comece em primeiro lugar levando uma vida de louvor e adoração. O salmo eram músicas, poesias que o salmista apresentava a Deus. E por que ele tinha tanta inspiração? Porque ele era poeta? Não, porque a vida dele era uma vida de gratidão, e a gratidão do coração dele fazia com que ele transformasse as situações da vida em louvores através dos salmos. Ele, por exemplo, se lembrou de momentos de perigo na vida. Então, naquele momento que ele lembra, aquele momento de perigo, ele então começa a escrever, começa a cantar e depois escrever. Ele começa, talvez, eu não sei se seria essa música, mas a letra é essa, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Alguém já botou uma música nela, na época, Davi também botou uma música, mas eu não sei qual, eu sei é de hoje. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Outros encontraram em Davi, naquele momento que ele lembrava
quando ele era garoto, quando veio um leão matar uma das ovelhas, ele correu e matou o leão, mesmo sendo jovem. E uma outra ocasião, um urso, e ele pulou e matou o urso. Era a responsabilidade dele cuidar do rebanho, mas não botar sua vida em risco, até porque ele era um garoto. Mas ele amava aquilo que davam para ele fazer. Ouviu, irmãos? O pai Jessé entregou a Davi um rebanho. Vai cuidar, meu filho. E ele foi lá cuidar. E ele amava tanto a missão que ele tinha, que ele colocou a vida dele em risco para proteger o rebanho. E isso redundou e resultou num salmo, Salmo 23. Quando ele estava em dificuldade, na luta, Saul querendo matá-lo, e ele pensou que ia morrer, mas ele lembrou que quando ele era criança, garoto, menino, cuidando do rebanho, uma ocasião veio um leão e atacou o rebanho. Ele com a faca pulou em cima do leão e o esfaqueou e salvou a ovelha, e fez assim com o urso uma outra ocasião. Então ele lembrou de si, ele disse: puxa, eu, um ser humano, coloquei a minha vida em risco para salvar as ovelhas do meu pai Jessé. Então Deus não salvaria a minha vida? Então Deus não guardaria a minha vida? E aí Davi começa a escrever: o Senhor Deus é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se eu fosse você, dá uma salva de palmas para o Senhor. Uma vez, quando jovem, conversava com um amigo católico, e ele disse: mas você não acredita em anjo da guarda? Eu falei: acredito, eu tenho 2. Não, mas os crentes não acreditam em anjo da guarda? Não, eu acredito, temos 2. Ih, bispo, heresia. Aonde heresia? Aonde eu vou, eles estão comigo. O que eu faço, restaurante, eles estão comigo. Aonde eu vou, meus anjos da guarda vão comigo. Vou te apresentar eles. Aqui está o bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O meu anjo da guarda é a bondade de Deus, o meu anjo da guarda é a misericórdia de Deus, que não me deixarão. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Sabe o que é uma rocha, irmãos? Não é a lama, não é um pântano, não é um monte de areia. Ele disse: bendito seja. O salmista está dizendo o seguinte: aprenda a levar uma vida avivada, e vida avivada inicia exaltando, louvando, glorificando e reconhecendo o nome do Senhor. Você está me ouvindo? Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor. Então, quando você levantar, fica tagarelando na cabeça do seu marido, não, por favor. E quando você levantar, bonitão, não fica dizendo: mulher, vai fazer o café. Quando você acordar, quando seus olhos abrirem, o que você faz em primeiro lugar? Eu vou escovar o dente. Também não, isso tem que ser depois. Eu dou um beijinho na minha esposa. Também não, depois. Eu vou para o banho. Também não, depois. Quando você acordar, que você abrir os olhos, você diz: bendito seja o Senhor Deus desse dia. Em primeiro lugar é Deus, e assim você não esquecerá dele. O salmista diz: bendito seja o Senhor, rocha minha. Irmãos, onde você vai uma rocha na tua frente, e se vier por trás, tem uma rocha atrás. Se o ataque vir na direita, tem outra rocha na direita. Se vir pela esquerda, se vir de cima, se vir de baixo, você está cercado de uma rocha. Mas como assim, bispo?
Se te atacarem de um lado ou de outro, você pode professar essa palavra: caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não seria atingido. Senhor, rocha minha, aprenda que uma vida avivada, uma vida de milagre, uma vida vitoriosa, é uma vida alicerçada num princípio de fé. Qual? Em tudo louvar ao Senhor. Louvar não é cantar, cantar é louvar, mas louvar não é só cantar. Louvar é gratidão, é agradecer, é reconhecer em Deus tudo que Ele é. Você pode louvar a Deus cantando, você pode louvar a Deus, Quer ver, por exemplo, o Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei. Quem conhece? Vamos lá, o João sabe. Vamos lá, pastora Márcia. Isso tem quase 60 anos atrás, quando você era pequenininha. Ok. Bendito seja o Senhor, rocha. Então reconheça que Ele é a tua proteção. Porque se o inimigo vier, o medo não toma conta, porque você diz: não, o Senhor é a minha rocha. Irmãos, eu morava num Catete, perto do Flamengo, trabalhava no aeroporto internacional na área de repressão de contrabando. Tinha que sair de casa 4h pouca da manhã. E ali na rua Santa Amaro, onde eu morava, é a rua que vai dar lá no morro, lá da Laranjeira, será que morro é aquele lá? E eu saio um dia 4h da manhã. Desço do apartamento, estou na calçada, né? Estava meio frio, agasalhado, e lá vou eu para o trabalho. Daqui a pouco veio um camarada suspeito na mesma calçada. Deus pegou. Aí o coração, tucu. Fez Jesus. Aí você dá aquela disfarçada, bota a mão assim para dentro do casaco, para ver se bota medo. Pior que ele bota também. E aí você vai naquela, né? Senhor, tu és a minha fortaleza, a rocha minha, seguro bem presente na hora da tribulação. Aí o Espírito Santo ilumina, né? Atravessa a rua, vai para o outro lado da calçada, do outro lado. Eu rapidamente atravesso. Nisso, ele atravessa também. Irmãos, quando está se aproximando, eu com a mão dentro do casaco, ele também. E um olhando para o outro, um com medo do outro. 2 trabalhadores tremendo de medo naquela hora da madrugada. Mas quando você tem Deus no coração, você fica em paz. Uma ocasião, não tinha ônibus, eu perdi um ônibus, tive que pegar um outro, descer ali perto do Instituto Bom Sucesso, como é que chama aqui? Instituto? O Evaldo Cruz, né? Ali um deserto de madrugada, irmãos. E eu estou ali no ponto, tinha umas 5 pessoas, mais ou menos, na altura da escada ali, um pouquinho para cá. E eu estou aqui preocupado, que eu peguei um outro ônibus, desci ali para pegar um para dentro da ilha. E eu estou aqui, meu Deus do céu, mas em paz, esperando de madrugada. E nada, vem meu ônibus. Quando vinha meu ônibus, que eu olhei assim, os caras estão de metralhadora assaltando todo mundo ali. E eu não tinha nem reparado. E por que não vieram em mim? Não sei. Aliás, eu sei. O Senhor é a nossa fortaleza. Deus é quem te guarda. Agora, o perigo não é o inimigo aí fora. O perigo são os inimigos de dentro. É aquele irmãozinho que vive dizendo: oh, vamos lá na minha igrejinha, que o Senhor tem uma palavra para você. É aquele que fica te persuadindo: não, ó, tem uma reunião de oração que eu conheço, é fogo puro. Para te chegar lá, uma carnalidade danada. Em primeiro lugar, vida avivada é vida tocada no espírito de gratidão a Deus. Aprenda a fazer da tua vida louvor constante. Amém? Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Irmãos, primeira coisa,
você tem que reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Você tem que reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Você tem que reconhecer a força protetora de Deus na sua vida. É Ele um porto seguro. É Ele uma rocha inabalável. Amém? Versículo 3. O Senhor, que é um homem para que deles tome conhecimento. Esse versículo me falou forte de coração. Irmãos, o que é o homem para que Deus dele tome conhecimento? O que é o homem, ou o filho do homem, para que o estime? Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, o que eu sou? Não sou nada. Os meus filhos, nada são. O que esse povo aqui na frente é, Senhor? O salmista está dizendo, não é nada. Somos mera carne que apodrecerá. Ele, o que é o homem? O homem não é nada, irmãos. Ser humano não é nada. Davi está dizendo, o ser humano não é nada. Vai apodrecer. Qual é a virtude que existe em nós? Qual é a dádiva que existe em nós? Que Deus fique em obrigação de nos atender? Qual é o talento, qual é a capacidade, qual é o poder, qual é a virtude que existe em nós, a tal ponto que Deus fique na obrigação de fazer alguma coisa por nós? Deus não é obrigado a fazer nada por mim e por você. Só em olhar para nós já é muito. O salmista diz, Senhor, que é o homem para que dele tu tome conhecimento? Quantas formigas tem no quintal da tua casa? Vamos lá, irmãos. Alguém sabe dizer? Pelo menos uma. É da grande ou da pequena? E mosquito, quantos tem? Muitos. Por que você não se importa com as formigas? Não conta? Você nunca botou uma formiguinha lá? Oi, formiguinha, como é que tá? Nossa, você tem uma anteninha grande. Ô, mosquitinho, não me morde não, tá? Nossa, que asinha bonita. Não. Você não se importa com inseto, você não é doido. Essa foi a pergunta que Davi fez para Deus. Senhor, que é um homem para que tu te importes com ele? Não passamos de insetos. Somos puros insetos. Quem é o homem para que o Senhor se preocupe? Assim como eu piso nas formigas, basta o Senhor pisar em nós. Basta o Senhor passar por cima. Porque não há nada. A Bíblia diz que nós somos vermes. Vermezinho de Jacó. E o salmista então, na sua adoração, ele diz, irmãos, vamos bem dizer o nome do Senhor, porque Ele é a nossa rocha. E ele diz, nós não somos nada, mas Ele é quem se preocupa conosco. Ele diz, o homem é como um sopro. Já viu o carro pegando fogo quando alguém fica preso, carbonizado? Vira cinza. Dependendo do fogo, vira um toco de carvão. Tinha uma advogada aqui na cidade, logo uns 20 anos atrás. A mulher era um catiço. E se dizia crente, mas não era. Para enganar os outros. Advogada do coisa ruim. Uma vez eu estava tentando evangelizar o marido dela, ele disse assim, pastor, jagunção, lá da Barra do Piraí, pastor, ela que era advogada aqui, se alguém disser para mim que Deus não existe, eu brigo. E ele me contou a história dele. Problema de porteira de fazenda, foi, o camarada discutiu, pegou a arma e deu um tiro, pegou no peito, e ele sobreviveu. O primo da pastora Márcia é Eurives, em Franca. Ele percebeu quando o camarada entrou já com a arma. Ele correu e bateu a porta. Só que é porta daqueles portas de Alcatex, de escritório, aquele papelão. E o camarada de maldade deu um tiro pela porta. O tiro pegou aqui. Passou do lado do coração, sem ferir o coração. Saiu atrás sem furar nenhum órgão. E a família desesperada, ele, calma, calma, só está sangrando, calma, calma. Foram para o hospital, o médico disse, isso não acontece. Eu nunca vi um negócio desse. O esposo dessa advogada, ele disse assim, se alguém disser para mim que Deus não existe, eu brigo. Porque eu sobrevivi, porque a mão de Deus me guardou.
E eu tentei evangelizá-la, e ela impediu. Essa mulher fazia tanta maldade com os outros, que ela estava traindo ele com um policial, bateram com o carro à noite na Rio Santos. Ele conseguiu sair do carro, ela ficou presa nas ferragens, e o carro pegou fogo. E vocês já sabem a consequência. O que é o ser humano? Um punhado de cinzas. E o salmista diz: bendito seja o Senhor. E diz mais: o que é o homem para que dele se lembre, Senhor? Continua o salmista: é um sopro. O homem é um sopro que se dá, ninguém viu, só ouviu e desapareceu. E aqui o salmista está dizendo: o homem é um sopro. Nós não temos nada em nós que tenha algum valor para que Deus pelo menos olhe para mim, olhe para você. Os seus dias são como a sombra que passa. Sim, seus dias são como a sombra que passa. Diz ele, versículo 5: abaixa, Senhor, faz descer. Abaixa, Senhor, os teus céus. O que quer dizer isso? Isso se chama avivamento. Deus sabe que você é apenas um vermezinho de Jacó, que você não tem nada, não é nada, que nós não temos nada para oferecer a Ele, mas Ele me amou, Ele te amou a si mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém? Deus me amou, Deus te amou antes da fundação do mundo. Portanto, ainda sabendo do relatório verdadeiro, que não passamos de um monte de carne que um dia vai apodrecer, Deus me amou, Deus te amou assim mesmo. Amém. E o salmista diz: Senhor, abaixa, desce, vem, Senhor, vem dos teus céus. Diga, irmão, Senhor, vem dos teus céus, porque a Bíblia diz que aquele que me invocar, eu responderei. Aquele que clamar, estarei com ele. E o salmista diz: Senhor, eu te exalto, eu te bendigo, tu és a minha rocha, eu reconheço que tu és a minha fortaleza, o meu refúgio, meu libertador, escudo meu. Eu reconheço que não sou nada, sou apenas uma poeira, um sopro, mas mesmo assim, desce sobre nós, desce sobre nós, desce sobre nós, Senhor. Você sabe o que acontece quando Deus desce sobre a igreja? Ninguém consegue ficar parado, a boca não fica fechada, igual conservadores. A boca proclama, a boca bendiz. O salmista dizia: bendiga ao Senhor, bendiga ao Senhor. Será que eu consigo ver uma bendição ao Senhor aí? Será que eu consigo ouvir um clamor de adoração? Uma palavra de gratidão? Uma palavra do Espírito, da alma? Então diga comigo pelo menos junto: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Irmãos, o salmista ainda diz: desce dos céus, Senhor, e toca os montes, e eles fumegarão. Sabe quem são os montes aqui? Você, eu, cada um de nós aqui é um monte que Deus quer abençoar. E quando o Senhor desce sobre o monte, ele fumega. Quando Deus descia sobre o monte Sinai, quando Moisés foi até lá para encontrar com Deus, quando ele viu a sarça pegando fogo, mas não queimava, porque o fogo de Deus é assim: aquele que Deus abomina pela prática do pecado e não quer se arrepender, o fogo consome. Ao rebelde, aquele que está debaixo de maldição. Lembra lá no deserto que a terra abriu e o Coré, Abirão, os rebeldes foram consumidos pelo fogo? Mas Moisés, quando chegou diante da sarça, não.
Ele foi santificado pelo fogo. O fogo consome ou o fogo santifica. A escolha é sua. Ou você será consumido ou santificado. Escolha. Decida. Fale com Deus. E Ele traça a tua história. Aleluia. Ele traça a tua história, irmão. Senhor, desce sobre os montes. Tem monte moreno, monte branco, monte com neve na cabeça, né, pastor Roberto? Tem monte alto, monte pequeno, não importa. Se você clamar, o Senhor vem sobre o monte, e o monte começa a fumegar, o monte começa a glorificar, o monte começa a bendizer, o monte começa a exaltar, o monte começa a dizer: só tu és Deus. Aleluia! Quando a glória do Senhor desce sobre os montes, irmãos, coisas acontecem. Vou repetir: quando a glória de Deus vem sobre o deserto, porque é qualquer monte, da floresta ou monte do deserto. Talvez você se sinta um monte no deserto, sem água, sem vida, seco, mas quando Deus vem sobre o monte, Ele muda tudo. Ele muda a tua sorte. Portanto, a oração do avivamento é: abaixa, Senhor, lá dos céus, Shekinah, 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 Senhor. Desce, toca os montes, e você vai fumegar, irmãos. Lembra o que aconteceu no Pentecostes? O fogo desceu sobre os montes que estavam, os montes estavam reunidos. Monte alto, monte pequeno, monte grande, monte largo, monte estreito. Quando a glória do Pentecostes desceu, aleluia, os montes começaram a fumegar. Começaram a fumegar em línguas diferentes. Começaram a fumegar em línguas estranhas. E começaram a glorificar, exaltar, bem dizer. Irmão, quando alguém fala em línguas, não profetiza. Há um erro grande aí fora. Meu irmão começa a falar em língua e começa a profetizar. Não existe isso. A Bíblia diz: quem fala em línguas, fala a Deus, visto que mistério fala ao Senhor. Quem profetiza, fala de Deus aos homens. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não existe profecia em línguas estranhas. Se você vê, tudo é... Veja só, a Bíblia diz: quem fala em línguas, fala senão a Deus. Ora, se você vai falar com Deus, vai falar o quê? Eis meu servo que te falo? Ué, Deus vai dizer: você está maluco? Quem fala em línguas, fala a Deus. O que se pode falar a Deus? Blasfêmia não é, porque o Espírito Santo não participa disso. Quem fala em língua, ora a Deus. Quem fala em língua, louva a Deus. Quem fala em língua, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, bendiz o Senhor. Você começa: Senhor, eu te exalto, eu te bendigo, Tu és maravilhoso dos maravilhosos, Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Tu és o verbo que se fez carne, Tu és grande, és tremendo, és poderoso, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Ó Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha força, o meu baluarte, Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a estrela da manhã, o lírio dos vales, Tu és a rosa de Saron, o verbo que se fez carne, Tu és o Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Tu és o ômega, Tu és o alfa, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és o princípio e o fim, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Portanto, falar em língua não pode ser: eis meu servo que te fala. Porque quem fala em língua fala para Deus. Mas isso você vai estudar nas classes sobre o estudo dos dons. O salmista diz: vem, Senhor, com o teu fogo e enche os montes e eles fumegarão. Mas no versículo 6 tem mais. Primeiro, no 5 ele pede para baixar os céus. Irmão, o que é o céu? Céu na Bíblia. Céu na Bíblia é a presença gloriosa de Deus. Céu na Bíblia é onde Deus está.
Céu na Bíblia é onde a sua riqueza espiritual, a plenitude do Espírito, o derramar glorioso do manto sagrado do Mestre está. Céu é a habitação do Pai, céu é a presença gloriosa do Pai, céu é onde a Trindade habita, céu é onde está a formosura do Senhor, céu onde está a plenitude do Senhor, céu onde está a santidade do Senhor, céu onde está o poder do Senhor, a força do Senhor, a glória do Senhor, a majestade do Senhor. O Rei dos Reis está no céu. Mas de vez em quando isso tudo desce à terra. Que isso, bicho? Lá no deserto, quando Miriam e Arão pecaram contra Moisés, o Shekinah de Deus é a glória do Senhor, desceu sobre a tenda. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, o Shekinah de Deus encheu a presença de Jesus com aquela aparição de Elias e Moisés. Quando a glória de Deus vem sobre a igreja, é o céu descendo. Quando você está glorificando e a igreja está apaixonada, não está aí moribunda não, está apaixonada, começa a glorificar, começa a adorar. Irmãos, a igreja existe não é para ouvir pregação não, a igreja existe para você adorar a Deus. Deus é bondoso, colocou a pregação de quebra-galho, mas se acabarmos com a pregação a partir de hoje, a igreja vai cumprir a sua missão, pois a missão da igreja é glorificar, adorar, exaltar, bendizer aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Portanto, o céu quer estar conosco, o céu anseia estar conosco, o céu quer caminhar com você, porque o céu desceu à terra, e do barro fez o homem, e fez a mulher, e disse: tudo é de vocês, apenas me obedeçam, e todo dia eu virei aqui estar com vocês. Mas aí o cabeçudo pecou, você sabe, e aí ele foi tirado da presença do paraíso, e eles foram colocados para fora, e Deus se retirou, e disse: mandarei os profetas que falarão com vocês. Eu falo com os profetas e eles falam com vocês. Estarei me dirigindo aos profetas e eles falarão com vocês. Mas Deus queria mais, isso não está dando certo, essa comunhão não está boa ainda. Deus precisava de mais. O que ele fez? Mandou o seu próprio filho se fazer carne para habitar conosco. E através do seu filho Jesus, Deus estava com a gente, Deus estava com o seu povo. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Por quê? Porque o céu estava na terra de novo. Foi por pouco tempo, mas esteve aqui. E o céu caminhava na rua de Jerusalém, a multidão ia atrás. Porque quem tem paixão na alma não segue o deserto, segue o céu. Porque se o céu for para o deserto vira céu. Se o céu sair da cidade, a cidade deixa de ser céu. O céu muda tudo, irmãos. E Jesus estava lá no deserto, onde só tem escorpião e serpente, mas o que surgiu lá? Pão e peixe à vontade. Porque onde o céu vai, a bênção vai atrás. Onde o céu se apresenta, a bênção está junto. Mas aí Deus olhou, isso ainda não está bom. Bateu um WhatsApp para Jesus, ó, não vai dar certo não. Precisamos melhorar esse negócio. Mas por que, pai? Eu só estou conseguindo ter comunhão com esses que estão aí em Jerusalém. E as outras nações, como é que fica? Entendi. Como é que vamos fazer? Aquele plano é o plano A2. O A1 já está em pauta. Ok, então é o seguinte: eu devo morrer? Sim. E serei assunto ao céu? Sim. O seu sangue vai ser derramado na terra, meu filho, e servirá para aspergir o pecado de todos que crerem no teu nome. Sim, mas mesmo assim, como é que eles estarão conosco? Não, quando você subir, o terceiro desce. E aí ele desce levando a tua presença em todos os corações, que é o Espírito Santo. E aí todos aqueles que receberem o Espírito Santo, estará recebendo você. E aí você estará não com um, mas com todas as nações. Bastará abrir o coração e te aceitar. Então você virá para ele através do Espírito Santo, e você, meu filho, habitará no coração deles. E Jesus disse: boa ideia, pai, mas vai doer. Tudo bem.
Hoje, Jesus não está apenas em Jerusalém com os redimidos. Ele está no Egito, na Síria, no Paquistão, na África, no Congo, na Etiópia, em Portugal, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Polônia, na Holanda, na Alemanha, na China, no Japão, na Índia, na América, no México, na Colômbia, em Bogotá, está no Peru, no Paraguai, está no Chile, está na Argentina, na Argentina, está na Bolívia, está no Brasil, lá em Porto Alegre, e está no Brasil, lá no Amazonas, está no Brasil, lá no Paraná, e está no Brasil, lá no Piauí, está no Brasil, lá no Mato Grosso, está no Brasil, lá em Minas, está no Brasil, sim, lá no Sergipe, Pernambuco, está lá também, em Goiás, está em Brasília, está no Espírito Santo, está na Bahia, está no Rio de Janeiro, está em Niterói, está em Alcântara, está em São Gonçalo, está em Paraty, está em Barra do Piraí, está em Mangaratiba, está aqui em Seropédica, pertinho, está ali na entrada da Ponte Preta, está ali na entrada do Mazomba. Sim, ele está ali no bairro do Engenho, apesar de todo o perigo, está lá no Morro do Corte. Ele está aqui no Brisamar, ele está aqui na entrada dos prédios, ele está ali no centro, ele está aqui na reta, ele está ali na mina, ele está ali, ele está ali, ele está ali, e ele está aqui também. Ele está aqui também. Ele está aqui. Por causa do seu sacrifício, da sua oferta, e através do Espírito Santo, Ele está aqui conosco. Portanto, irmãos, desperta, acorda. O salmista diz: abaixa, Senhor, desce. Coloque isso na sua oração. Senhor, desce o teu Espírito, vem sobre mim, Senhor. Ajuda-me a abandonar o pecado, a melhorar cada dia, a ter uma vida de oração, a limpar tudo. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E quando eu cair, me coloca de pé. Senhor, se eu mancar, me segura do lado. Jesus, eu sou falho, eu sou fraco, eu tenho um defeito, sou imperfeito, eu vacilo demais, já vacilei, Senhor, já cometi pecado que eu não tenho coragem de olhar no espelho, Senhor, eu já fui incrédulo, mesquinho, Senhor, não importa, eu sei que Tu pode me perdoar, Tu pode me ajudar, Tu pode me sustentar, Tu pode me fortalecer, e eu Te recebo no meu coração como meu Senhor, meu Salvador, meu Libertador, meu Deus em quem confio, e que o Espírito Santo traga a pessoa de Jesus Cristo habitar no meu coração, que o céu desça e o Espírito Santo venha com língua de fogo, que a minha montanha comece a fumegar, relâmpagos e trovões. Eu quero ser uma montanha fumegante, eu quero ser uma montanha reluzente, eu quero de minha vida, quando abrir a boca, eu quero que larvas do Espírito alcancem o pecador, quando eu abrir a boca, eu quero que relâmpagos de palavra e poder atinjam a todos, quando eu abrir a boca para glorificar o Teu nome, eu quero saraivada de fogo, eu quero que o Shekinah de Deus e a glória do Senhor encha o meu coração, encha a minha vida, encha a minha alma, aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, aviva o Teu rebanho, aviva a cada casa, Senhor. Aviva quer dizer, dá vida, transborda, enche. Irmãos, eu quero ser cheio do Espírito, eu não quero ser pela metade. Olha aqui, irmãos, olha isso aqui, ó, metadinha. Tem crente que se contenta com isso. Outros dizem assim: não, eu tô quase cheio. Tem gente que diz assim: estou cheinho. Está cheinho, mas não está transbordando. Eu quero estar assim, ó. Um certo leilão deu-se início, e aí o leiloeiro colocou um violino. Haviam vários instrumentos sendo leiloados, pianos caríssimos,
instrumentos diversos de orquestra. E ele começou pelo mais feinho, mais caidinho, o leiloeiro. Um violino meio arranhado, muito velho, muito antigo. E lá colocado na exposição no quadro, ele disse: quem dá $50? E ninguém se prontificou. Todo mundo queria os instrumentos mais caros. Quem dá? E tentou umas 3 vezes. Nisso levantou um senhor de uma certa idade, foi até a frente. No leilão você pode examinar a peça. E disse: permite? Pois não. Ele pegou o violino, pegou um lenço, um vidrinho, um certo óleo de limpeza, e ele passou um pouco no violino, tirou lá, ó, deu uma afinada, molhou um pouquinho a corda, deu mais uma afinada, afinou e começou a tocar. E começou a tocar de uma maneira maravilhosa. E a plateia foi ficando quase que de boca aberta. 9ª Sinfonia de Beethoven. E ele parecia um anjo tocando. Parecia um anjo tocando, parecia um anjo tocando, parecia um anjo tocando. E quando acabou, colocou de volta e disse: obrigado. Retornou, sentou no lugar. E o leiloeiro então disse: vamos dar continuidade. Quem vai dar os R$50 no violino? Uma multidão levantou a mão. O leiloeiro se empolgou e disse: R$100. E mais outra multidão menor. E ainda tinha gente ali, 200. E quando todo mundo dava, todo mundo deu 200. E ele foi aumentando. E quando chegou já em $500, 10 pessoas levantaram a mão. E ele disse: 600. E já 5 pessoas, 700, 3, ele disse: $800. Aí uma senhora lá levantou e comprou o violino. Tinha um jornalista pesquisador que, ao término daquilo, levantou e disse: não entendi nada. Virou para o leiloeiro e disse: não queriam dar $50 nesse violino velho? Ele foi vendido por 800, quase $1.000. Explica que eu não entendi. O leiloeiro disse: foi o toque do mestre. O mestre tocou e o que não tinha valor passou a ter valor. Essa noite o mestre quer tocar no teu coração. E você vai ter valor mais do que tudo desse mundo. Mas qual o valor? Eu não falei preço, falei valor. Judas teve um preço, 30 moedas. Jesus não tinha preço, tinha valor. Deus está dizendo essa noite: o mestre vai tocar na sua vida. E você, mas um violino velho, não, você vai passar a ter valor. Porque o toque do mestre faz a diferença. Mas qual é o valor que eu vou ter? Quer saber? Alguém quer saber? Alguém quer saber o valor que Deus vai te dar? Pense em toda a riqueza do planeta. Imagine um continente inteiro. 2 continentes. Não. 3, 4 continentes. O planeta tem um valor. Quanto custa, eu não sei. Tem um valor. Você vale mais do que o planeta. Sabe por quê? Porque ao longo da história, Jesus, que é a coisa mais valiosa, nunca morreu pelo planeta, mas morreu por você. Você vale mais do que o planeta. Aliás, você vale mais do que Jesus para Deus, porque Ele deu o próprio Filho por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Deu para entender? Então nos tornamos igual a Jesus? Oh yes, come on, ok. Somos irmãos de Jesus. Ele nos tirou do nível do barro, da lama, e nos colocou no nível do patamar dele. O céu, quando desce, faz diferença. Amém, queridos? Amém, igreja? Então diga: Senhor,
Desce o céu. Desce o céu. Desce o céu, Senhor. Atos Apóstolos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder, quando desce, você recebe poder de Deus. Então fica de pé e nós vamos buscar esse poder agora. Aleluia. Fecha os olhos, erga a mão para o céu, comece a orar, comece a glorificar. Aleluia. Os músicos vão nos ajudar. Aleluia. Diga assim comigo agora: Senhor meu Deus, em teu santo nome eu te peço um milagre da salvação, um milagre da libertação. Oh Senhor, eu sou um violino velho, sem valor, arranhado, mas Tu és o mestre. Vem tocar em minha vida, faz da minha vida uma canção eterna de adoração, de louvor a Ti, Senhor. Oh Pai, Pai, quando olhares para mim, que o Senhor veja Jesus de Nazaré. Desce, Senhor. Eu não sou digno, eu não mereço, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, eu fui alcançado. Levanta a mão, comece a glorificar a Deus. Ache um motivo de gratidão. Talvez você agradeça a Deus pela vida, pela família, pelos filhos, pela saúde. Talvez você agradeça a Deus pela igreja. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Oh, desce, Senhor, desce, Senhor.